E aí galerinha do YouTube, aqui é o professor Silvani com mais uma videoaula para vocês. Hoje vamos iniciar uma matéria que é muito importante para vocês que não querem ser apenas um apertador de botão, que querem ser mais do que isso, que querem ser profissionais gabaritados no assunto. Bem, primeiramente, física radiológica. Estudar radiologia é fácil? De maneira nenhuma, galera. Se fosse fácil, não teria necessidade de tantas matérias específicas no curso, e física radiológica é uma delas. A radiologia, surgida há pouco mais de um século, rapidamente se revelou uma ferramenta cujo bom uso resulta em inegáveis benefícios para a humanidade. Temos a responsabilidade de ajudar o médico no diagnóstico. Primeiramente, diagnóstico é da área responsabilidade médica, mas a qualidade da imagem, observação se a imagem ficou boa ou ruim, se está dentro dos padrões permissíveis para o diagnóstico, isso é de responsabilidade do técnico em radiologia. Bem, a radiologia ela é importante na medicina por quê? Porque ela vê os órgãos internos sem a necessidade de uma cirurgia no paciente, por exemplo. Porque antigamente o diagnóstico era feito na base de evidência. Na época em que não tinha os raios-x, muitos dos pacientes sofriam cirurgias pensando que era uma coisa e na realidade era outra coisa, e às vezes nem era nada do que aquilo que o médico pensava. Com a chegada dos raios-x, verifica-se toda a estrutura interna sem precisar submeter o paciente a uma cirurgia desnecessária, galerinha. Esclarecer ao leigo sobre as diferentes aplicações, especialmente sobre o uso dos raios-x nas diversas áreas da saúde, assim como sobre as magnitudes das doses de radiação e dos riscos associados. Não é tarefa simples e convém que seja assumida por associações profissionais ou órgãos governamentais. Além de profissionais capacitados, tem os órgãos que fiscalizam e regulamentam a profissão, não só da radiologia, mas assim como qualquer tipo de profissão, galerinha. Toda matéria é constituída de átomos. O nosso foco aqui, galerinha, vai ser os átomos. Por quê? Vocês vão ver mais pra frente que os raios-x eles interagem com os átomos, e isso é crucial na hora de proporcionar uma boa ou má imagem radiográfica. Tá aí para vocês, galerinha. Tem o núcleo que fica na parte central, os nêutrons que são sem cargas, os prótons carga positiva e os elétrons carga negativa. Só uma revisãozinha básica sobre átomo, galerinha, que vocês vão precisar de alguns conceitos desses aí mais para frente. O que são radiações eletromagnéticas? Essas radiações eletromagnéticas estão em todo local do planeta. Algumas são específicas e outras não. Por exemplo, o espectro da radiação eletromagnética engloba a luz visível, os raios gama, as ondas de rádio, as micro-ondas, os próprios raios-x, ultravioleta e infravermelho. Essas radiações, elas podem fazer o quê? Elas podem produzir uma aceleração de uma carga elétrica em um campo magnético. Ela vai interferir, algumas ondas interagem com esses campos dos elétrons. Eles podem tirar o elétron de uma órbita e jogar ele para outra órbita, surgindo assim alguns efeitos interessantes para a gente, galerinha. Os nomes indicam as áreas específicas divididas para fins didáticos. Não há diferenças abruptas entre as formas de radiação, todas são basicamente o mesmo fenômeno físico. Um exemplo, todas irradiam-se pelo espaço com a mesma velocidade conhecida, que é a velocidade da luz, que é nada mais nada menos que 300 mil km por segundo. As diferenças estão no comprimento das ondas e na frequência da radiação. Galerinha, o que vai diferenciar uma radiação da outra? O comprimento de onda. Quanto menor for o comprimento de onda, mais perigosa essa frequência seria para o organismo.
Então vamos lá, galerinha. Primeira coisa que vocês têm que saber aqui agora nessa questão de ondas, diferenciação de ondas. Qual que é a diferença básica de uma onda diferente de uma radiação para outra? O comprimento de onda. Quanto menor for o comprimento, mais perigoso e mais penetrante é a ação dessa radiação. No caso dos raios-x, o comprimento de onda dele é muito curto, por isso que ele é tão danoso para a saúde do ser humano. Uma fonte de radiação como o Sol pode emitir luz dentro de um espectro de cores, como a do arco-íris. Outras são invisíveis ao olho humano, mas detectáveis por instrumento. O raio-x, ele é uma onda invisível. Tem que ser detectado apenas por aparelhos específicos. Um dos aparelhos que capta a presença do raio-x é o contador Geiger, que foi utilizado lá na época do Césio 137 para medir quantidade de radiação. Vamos agora dar introdução a uma breve história dos raios-x. Em 8 de novembro de 95, o professor de física teórica Dr. Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios-x lá na cidade da Alemanha. Em 22 de dezembro de 95, Röntgen fez a primeira radiografia da história da mão esquerda de sua mulher. A princípio, a radiografia da mão necessitava de vários minutos de exposição e a de um crânio cerca de 1 hora. Galerinha, hoje em dia essa radiografia do crânio demora menos que 1 segundo. Antigamente demorava cerca de 1 hora. Então vamos começar a fazer um estudo aprofundado nessa frase. A princípio, a radiografia de mão necessitava de vários minutos. Hoje é fração de segundos, de milésimos de segundos de exposição. E a de crânio, que demorava 1 hora, hoje demora menos de 1 segundo. Qual que é o perigo disso, galerinha? O paciente antigamente ficava muito exposto à radiação. Ele ficava ali tendo que ser irradiado vários minutos, recebendo radiação desnecessária para ter uma imagem radiológica. Isso poderia acarretar certos problemas, poderia no futuro causar câncer, causar algum tumor, alguma anomalia na região. E hoje, galerinha, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, esses exames, eles são feitos muito rápido, galerinha. Porque hoje tem a ajuda aí do famoso instrumento aí, que é incrivelmente, galerinha, que ele reduziu absurdamente esse tempo, que é o nosso ecrã. O ecrã, qual é a responsabilidade, qual é a função do ecrã nesse papel de diminuir a quantidade de radiação e de ajudar na proteção radiológica do paciente, na saúde do paciente? Ele vai transformar os raios-x em luz visível. Essas luzes irão sensibilizar o filme radiográfico e vão fazer assim formar a imagem no filme. Além do ecrã, ele vai transformar o raio-x em luz visível e vai sensibilizar o filme radiográfico, surgindo assim a imagem. Com a ajuda do ecrã, galerinha, isso é questão de fração de segundos para surgir essa imagem. Antigamente, como não tinha, e os que tinham demoravam muito a ser sensibilizados, por isso que demorava demais os raios-x, uma radiografia antigamente. O que são os raios-x? Os raios-x são uma forma de energia eletromagnética de comprimento de onda muito curto. O que é que faz os raios-x serem tão perigosos para a saúde do ser humano? Eles têm um comprimento de onda curto. Se eu perguntar para vocês, galerinha, por que os raios-x faz mal para a saúde? Porque ele tem um comprimento de onda muito curto e ele faz parte das ondas de energia eletromagnética que são classificadas como ionizantes. Eles ionizam as células, eles interagem com os elétrons das células, podendo ocorrer alguns adventos aí que poderá causar um dano irreversível ou
um dano assim que vai demorar cerca de alguns anos para surgir algum efeito biológico no paciente. Mas a princípio, galerinha, vocês têm que saber que os raios-x são uma forma de energia eletromagnética de comprimento de onda muito curto e eles ionizam as células do indivíduo. Propriedade dos raios-x. O que eles fazem? Atravessam objetos tanto melhor quanto menor for o comprimento de onda. Ou seja, quanto menor for o comprimento de onda, melhor ele atravessa o objeto. A ser absorvido pelo objeto que atravessa corresponde a uma deposição local de energia no objeto irradiado. Essa absorção é tanto maior quanto mais espesso ou denso for o objeto, e também quanto mais elevado for o número atômico que o compõe. Primeiro, vamos pegar um objeto. Quanto maior a sua espessura, mais ele vai absorver radiação. Quanto mais denso ele for, mais ele vai absorver radiação. E quanto maior o número atômico dele, mais ele vai absorver a radiação. Galerinha, hoje em dia é utilizado muito chumbo para proteção radiológica. Por que ele é um dos materiais que foram assim utilizados, escolhidos para oferecer proteção radiológica? Primeiro, ele tem um número atômico muito alto. Segundo, o chumbo ele é maleável, ele pode dobrar. Imagina aqueles avental de chumbo, galerinha, se ele fosse um material bem rígido, a pessoa ia ficar parecendo um Robocop mesmo. Vocês podem perceber que mesmo o avental sendo de chumbo, um material que é maleável, ele é complicado, às vezes muito pesado assim de encaixar no paciente. E o chumbo ele pode ser confeccionado com material que pode ser feito um material transparente, ou seja, ele pode ser feito assim como se fosse um vidro fumê, um vidro escuro, que ele vai blindar e o técnico pode de um lado estar verificando, observando o paciente com um material que é de chumbo e que vai proteger ele contra a radiação. Produzir radiações secundárias em todos os corpos que atravessam. Aí está o perigo, galerinha. O técnico em raio-x ele vai estar protegido atrás do biombo de chumbo. O biombo ele é aquela parte daquela parede que fica na sala de raio-x, em que literalmente falando o técnico corre e esconde atrás dele para não receber as radiações secundárias. Toda a radiação que interage com o paciente, ela produz radiação secundária. Se essa radiação secundária chegar no técnico, com o passar do tempo, todo dia de serviço ele vai acumulando essas radiações no corpo, vai chegar uma hora que poderá fazer mal para ele. Com certeza, depois de alguns anos, vai ter algum efeito no paciente, algum efeito da radiação no técnico, algum efeito biológico. Bem, se essa radiação interage com o paciente, ela produz uma radiação secundária que vai para todo o local da sala, teria, né, galerinha, que inventarem um objeto aí para proteger o técnico. No caso, eu já falei, o nome dele é biombo. Esse biombo ele é feito pelo material de chumbo ou material, uma massa baritada que protege o técnico que está atrás dela, não chegando radiação até o técnico. Bem, galerinha, essa primeira parte foi só uma introdução rápida. Até a próxima aula, que nós vamos ver mais aprofundadamente os termos de física radiológica dentro da radiologia e sua importância primordial para a proteção tanto do paciente quanto do técnico. Até a próxima aula, galerinha. Fui!